boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Abadia dos Dourados, Belo Vale, Espera Feliz. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. 10ª rodada do Brasileirão, os preparativos de Cruzeiro, Atlético e América. Bastidores movimentados na toca. Henrique vai para o Santos. No Atlético, mudança de postura dos jogadores. Tem que continuar na Vila. América, Antônio Lopes muda o ataque. Agora é Alessandro e Léo, é isso mesmo. São as novidades aí do futebol mineiro para você que você vai acompanhar agora no Minas Esporte. Então vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho, Romero Carvalho, Frederico Jota. Boa tarde. Então vamos lá. Vamos começar o Minas Esporte de hoje com o Cruzeiro. Será que as alterações que o Joel Santana está fazendo são mesmo verdadeiras? Novo coletivo, novas dúvidas no Cruzeiro para enfrentar o Bahia. Propositalmente ou não, o técnico Joel Santana promoveu mudanças em relação à equipe que vinha treinando. Se a intenção era confundir, ele conseguiu. Depois de trabalhar quase 1 hora com portões fechados, treinamento secreto, Joel Santana mostrou à imprensa um Cruzeiro com esquema inédito. O paraguaio Ortigosa foi o único atacante de ofício no time. Os meias Roger e Montijo se revezaram na função de segundo atacante. O Alisson jogou entre os reservas. Houve mudança também nas laterais. Ao invés de Vitor, foi Gil Bahia, recentemente promovido dos juniores, quem treinou pelo lado direito. Pelo esquerdo, Everton substituiu Gilberto, que ficou na academia. As mexidas na lateral direita e no ataque podem ter sido apenas estratégia de Joel, mas também seriam justificáveis pelo baixo rendimento de Vitor e o Alisson. O atacante marcou contra o São Paulo, mas ainda está longe de ser o jogador que brilhou na Copa Libertadores. Vitor, por sua vez, teve raríssimos momentos de destaque desde que assumiu a titularidade. Cada treinador tem seu método e às vezes vai acontecer isso, às vezes vai ser treino aberto, não tenho que esconder, mas eu acho que o treino de hoje, no meu ponto de vista, não foi nem para esconder a equipe, mas sim para posicionar mesmo e conversar mais em particular com os jogadores e ver o melhor posicionamento de todos. Durante os jogos tem mudado também, tem ficado 2 volantes, 2 meias. Eu acho que é bom, né, ter umas alternativas novas e o professor tá também trabalhando isso, porque em alguns jogos vai ser preciso, né, atacar mais, criar mais. E aí é lógico, com 2 meias, a coisa, o meio de campo fica com mais criatividade. Mistérios, Joel Santana. Será que vai mesmo nesse 4-4-1-1? Será que é isso? O Ortigosa lá na frente ou ele resolveu confundir todo mundo, Serginho? O Ortigosa vem ganhando espaço, né, junto ao Joel Santana e no grupo. Tem entrado bem. Talvez seja o Ortigosa mesmo, que seja aquele companheiro do Alisson ali na frente, né? Mas ontem ele começou nesse 4-1-1, que não tinha ninguém, era só o Ortigosa lá na frente, sem o Alisson, com 2 meias, com o Gil na lateral, né, o menino que subiu do Júnior, saindo o Vitor. Será que passa por aí ou são situações de jogo? Eu sempre falei que não pode ter um pior do que o Vitor na base. O Gil eu conheço, o Gil é melhor do que o Vitor. O Vitor, ele já teve 3 jogos na sequência e não conseguiu mostrar nada até agora. Eu não sou desses que chega e fala assim, o jogador teve 3 jogos e não conseguiu mostrar. Só que ele não tem mostrado nada há muito tempo. Ele só mostrou futebol no Goiás e não mostrou mais, quando foi o 3º melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Jogador da sua posição, da lateral direita. Então ele tem ganhado o Bahia, o Joel Santana, e ele é aquele articulador. Agora, esse treino secreto serve para 2 coisas. Se ganhar, deu certo. Se não ganhar, eles falam, treino secreto, mas o vexame tá aí para todo mundo ver, né? É verdade. Então, acontecem essas coisas. O Santana sabe fazer isso. E a gente só espera que não esconda o futebol, né? Quando esconde futebol é duro, viu? Tem que mostrar futebol. E isso, Joel Santana, agora nós já podemos começar a cobrar do Joel Santana. Desde que ele chegou, eu falei, não deu tempo, não elogiei quando ganhou as 3 consecutivas e também não o critiquei quando perdeu. Mas agora ele tem que mostrar alguma coisa, que já deu tempo. E claro que se explica a questão do Alisson, que ele fez o gol contra o São Paulo, mas também não vem atuando dessa forma, que todo mundo espera dele, do artilheiro da Copa Libertadores. E no caso da lateral também, o Vitor com certeza não é unanimidade, né? Bom, no Atlético, a mudança de postura apresentada contra o América. Foram muitas conversas. A gente veio conversando muito nessas últimas 2 semanas. Procuramos mudar o que estava errado, inclusive começando nos treinamentos, começando dentro do vestiário, porque
aqui é a nossa casa, então se é a nossa casa temos que zelar muito bem dela, tem que saber cuidar com muito carinho, muito amor. E com essas cobranças no dia a dia a gente vai melhorando, às vezes a gente fica um pouco chateado, tudo, mas depois todo mundo sabe que a amizade está acima de todas as coisas, mas a cobrança aqui vai ser muito forte, porque o Galo vai mudar tudo o que está acontecendo aqui. Primeiro, a gente estava trabalhando em cima da vitória, conseguimos uma vitória, mas a gente sabe que não é uma vitória, 2 ou 3 vitórias que vai mudar alguma coisa aqui. Tem que manter uma regularidade, uma sequência de jogos bons, para que a gente possa estar sempre vencendo e estar numa situação confortável, que é no G4. Hoje a gente não tem nada a comemorar, a gente tem muito a trabalhar para que a gente venha encostar nesse G4, para que a gente não saia de lá. É interessante de se dizer isso. O Toró até deu uma entrevista dizendo que a amizade pode ter prejudicado muito o Atlético nessa fase. Eu até entendo o que ele quis dizer, né? Eles conversaram tanto, falaram tanto, e o Dudu Cearense, que esteve ontem com a gente na FENAC, lá no BH Shopping, ele também disse que eles conversavam antes do jogo, conversavam depois do jogo, conversavam no intervalo de jogo. E não jogavam. E não achavam uma postura, né? E que agora essa retomada dessa condição do Atlético tem que continuar, né? Com certeza, o Atlético não ganhou muito de ninguém ainda nesse Campeonato Brasileiro, com todo respeito aos times derrotados pelo Galo, tanto o América quanto o Atlético Paranaense e o Avaí, são times que estão ali na zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense pior time do campeonato. O problema é que o Atlético, mesmo naquele início, quando não conseguiu vencer partida contra o Bahia, contra o São Paulo, contra o Atlético Goianiense, ele ainda apresentou um futebol que tinha volume de jogo, que tinha chegada, que tinha uma organização tática. Depois isso tudo se perdeu. Então os jogadores parece que conversaram demais, é importante, o jogador não é máquina, não tem um botão de ligar e desligar, claro, vira craque, não vira craque, né? Tem todo um aparato que o cerca, emocional, etc, etc. Mas até estava precisando, de fato, de conversar muito, mas estava esquecendo um pouco de mostrar isso dentro de campo, essa disposição que a torcida vinha cobrando, que apareceu um pouco mais contra o América, e tem que aparecer com o Santos na Vila Belmiro. O Santos joga desfalcado, o Atlético tem que chegar lá na posição que está e vencer o Santos, independente do lugar. Desfalcado, mas sem enganar ninguém, né? Não pensem que quando a gente diz assim, olha, o Santos está desfalcado das feras todas, né? Mas é uma equipe que tem o comando organizada. Do Muricy, é organizada taticamente, ele sabe exatamente essa reposição toda, então não é situação fácil para o Atlético. Claro, ele perde o diferencial, que é o Neymar, o Ganso, o Elano, mas ainda assim é um time muito forte, é um time muito organizado, com o melhor técnico do país, ou seja, um time campeão da América, o astral elevadíssimo, um time que joga sem tanta responsabilidade no Campeonato Brasileiro, né, porque já vai pensando no Mundial Interclubes, ou seja, fica um pouco, não fica tão focado, mas isso também pode ser interessante nesse caso, que o Atlético tem toda a responsabilidade em todas as partidas que entra, até pelo menos conseguir uma respiração, enquanto o Santos já está de boa com o seu torcedor, já está tranquilo com a imprensa, com todos os setores que coordenam o futebol, o Santos já está bem, então entra também muito leve para enfrentar o Atlético, e com aquela determinação do Muricy, fica um time muito perigoso. Jogo importantíssimo, o Corinthians já disparou 25 pontos, a situação no Brasileiro não está fácil não. Era inevitável, Júlio César falhou, a imprensa questionou e Fábio respondeu sobre a situação do goleiro da seleção brasileira. Mas infelizmente isso acontece, mas acho que a gente tem que ter acima de tudo personalidade, e para ser goleiro é fundamental isso, porque senão você larga no primeiro erro. Então a gente tem toda essa responsabilidade nas costas, e quem está ali tem que assumir as responsabilidades, dar a volta por cima e na próxima partida ser lembrado como o melhor, não como o que errou no jogo anterior. Mas eu estou feliz aqui, tá ótimo estar aqui no Cruzeiro, ir para lá para também não ter oportunidade não adianta. Então meu pensamento é fazer o melhor aqui, a hora que for chamado e ter oportunidade, mostrar o que eu sei dentro da seleção também. Fábio está muito tranquilo, com a personalidade que a gente conhece dele, ele foi muito claro, melhor estar aqui do que estar lá e não ser aproveitado. E a gente acompanhou no banco aquele dia, depois das falhas do Júlio César, o Vitor e o Jefferson estavam lá assim, né, só esperando, o que será que vai acontecer? E o Fábio foi muito sincero no que ele disse, tem que ter a responsabilidade, tem que ter a personalidade para encarar tudo isso agora, né? E o goleiro é aquele que tem o menos margem de erro, né, Dilmara? Se ele falhar em um jogo, ele já é o pior goleiro do mundo. Ano passado estava todo mundo batendo palma pro Júlio César, o melhor goleiro do mundo, campeão da Champions League e tudo mais. Agora, eu, na minha opinião, era muito melhor testar o Fábio, não vou nem ficar repetindo para a gente não cair naquela história, né? Mas a Copa América era a chance do Fábio, por exemplo, ter uma oportunidade, uma sequência de jogos de um jogador que está com a temporada em andamento, porque a gente vê muito
muito erro na seleção de quê? Jogador que está fora já está entregado mesmo da temporada. De repente era oportunidade, não só no gol, mas acho que em outras posições também, de ter uma mudança. Infelizmente o Mano insistiu com o Júlio César, que não está numa fase boa, é um bom goleiro, mas não está numa fase boa, e o Júlio César poderia ter sido o pior de todos, ele poderia ter tomado mais gols, ele não ia abrir uma oportunidade para os outros goleiros, porque a situação é diferente nessa posição. Pois é, e como é diferente, né? Porque no caso do Daniel, com a substituição do Michael, o Michael resolveu a situação da seleção. Por que no gol não pode ser a mesma coisa, né? Por que não se tem essa facilidade da substituição no gol, né? É um drama toda vez. Ainda mais num campeonato curto, né? Numa Copa que você está sujeito a ser eliminado num jogo. O Brasil pode ser eliminado no domingo. Né? Então, você tem um goleiro que não está numa fase boa, um goleiro que falha. Eu perdi um pouquinho da segurança no Júlio César desde a Copa do Mundo. Eu nunca achei ele um goleiro espetacular, mas achava um bom goleiro. Tem algumas coisas que o futebol se prende, né, Edmar? Assim, os técnicos... Os rótulos, né? Não, o goleiro é assim, assado e tal. O goleiro só vai ter chance de mudar se ele tiver um pouquinho de sequência. E numa Copa é uma coisa muito complicada você manter um jogador numa situação ruim. Né? Você vê o Ganso, a cobrança que tem no Ganso. Troca o Ganso no meio do jogo. Claro. Né? O Robinho fez um jogo muito ruim contra a Venezuela, já foi trocado. Quer dizer, num campeonato de tiro curto, na minha opinião, era hora de mudar. E o Fábio está certo, melhor ficar aqui do que ir lá passar tudo isso. Bom, agora vamos com o recado da Vilma Alimentos. A Vilma Alimentos está com uma novidade que vai levantar as torcidas. É a linha de macarrão integral, que é rica em fibras e garante energia e saúde, para você combinar atividade física com alimentação saudável. E seja qual for o seu gosto, espaguete, talharim, pena ou parafuso. A linha de massas integrais Vilma é prática, saborosa e vai marcar um golaço no seu paladar. Afinal, faz bem feito quem faz com Vilma. Duvida? Então prove! Vilma Alimentos, com você sempre nos bons momentos. No próximo bloco, bate-papo com os nossos comentaristas, as mudanças aí no América, no Atlético, no Cruzeiro, tem o Henrique, indo embora. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.